Mitose é um tipo de divisão celular onde a célula-mãe gera duas células filhas geneticamente idênticas com o mesmo número de cromossomos. Fases da mitose. Elas vão se dividir em 4 fases. Profase. A célula vai perder a sua carioteca para que os cromossomos se movimentem no citoplasma. Metafase é o momento em que os cromossomos estarão no meio da célula, um embaixo do outro. Anafase acontece a separação das cromatídees irmãs desses cromossomos. Telófase é nesse momento em que uma célula, depois que o material genético já está posicionado no canto da célula, sofrendo estrangulamento, vai se transformar em duas células. Função da mitose. A mitose é importante para garantir o crescimento de seres multicelulares e também para a regeneração dos tecidos. Nos unicelulares, a mitose tem a importante função de garantir a reprodução assexuada. A mitose animal ocorre com o rompimento da membrana citoplasmática, citocinese centrípeta. Já na mitose vegetal, uma parede se cria dentro da célula que separa as duas células filhas, então ocorre a separação, citocinese centrífuga. Além disso, podemos dizer que na mitose animal vemos a presença de fibras de fuso, produzida pelos centríolos, e fibras de Anster. Já na mitose vegetal, só vemos a presença de fibras de Anster. E também devemos lembrar que a mitose nos animais serve para a produção de tecidos, enquanto nos vegetais serve para a produção de gametas. O que é meiose? A divisão celular é um processo em que a célula chamada célula-mãe divide-se em outra chamada célula-filha. E na meiose, o final do processo gera 4 células haploides. Vejamos a seguir a etapa da meiose 1. Temos a profase 1, metafase 1, anafase 1 e telofase 1. Fase 2 ou meiose 2. A meiose 2 é a segunda divisão da meiose, sendo essa etapa considerada equacional. Ela é chamada de equacional porque ocorre a separação das cromatídees. É importante deixar bem claro que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há nenhuma duplicação de material genético. A meiose 2 é basicamente parecida com uma divisão mitótica. Função da meiose. A meiose permite a recombinação gênica de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploide geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade das espécies de reprodução assexuada. A meiose conduz à redução do número dos cromossomos à metade. Na célula animal ocorre mitose e meiose, e na célula vegetal só ocorre a mitose. Na meiose, no qual as células se dividem assexuadamente em duas e os cromossomos são reduzidos pela metade em organismos geneticamente iguais. A diferença entre mitose e meiose está no fato de que, apesar de serem processos de divisão celular, elas geram um número diferente de células filhas, as quais também possuem uma quantidade distinta de cromossomos. Na mitose, as células filhas apresentam a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe, diferentemente da meiose. Na mitose, vemos ainda a formação de duas células filhas, já na meiose 4. Além de todas essas diferenças, a mitose e a meiose diferenciam-se no que diz respeito às etapas do processo de divisão e a função que elas desempenham no organismo. Ciclo celular envolve a interfase e a fase mitótica, a qual inclui a mitose e a citocinese. A interfase é uma fase que procede e sucede a mitose e pode ser dividida em 3 subfases, G1, S e G2. Durante as 3 etapas, é possível observar a intensa atividade metabólica com a finalidade de preparar as células para a divisão que se iniciará. Na fase G1, ocorre o crescimento das células
e a síntese de enzimas e estruturas celulares. Na fase chamada de S, ocorre a duplicação de DNA. Na fase G2 é a etapa que se verifica se o DNA foi duplicado corretamente. Nessa etapa, a célula também acumula energia para a realização da divisão celular. A citocinese faz parte do processo de divisão celular, correspondendo à fase de separação citoplasmática das células, após a divisão do núcleo. Este processo ocorre no final da meiose e da mitose, assegurando a separação das células filhas. Ao longo do processo de multiplicação celular por mitose, células filhas com igual número de cromossomos e células progenitoras, podemos encontrar três fases: interfase, cariocinese e citocinese.